Olá, todos, boa tarde. Estamos aqui testando para a gente começar daqui a pouco. Então, a gente vai ter uma live maravilhosa falando sobre diversidade, inclusão e equidade nas empresas. Bem feliz aqui. Pri, pede para entrar. Oi, Oba! Lili! Tudo bom? Como é que você tá, Tudo querida? bem? Eu tô bem também. E você? Muito bem, adorei te Ai, ver hoje, pois falando sobre uma é. ação, amei. Depois vamos Nossa, falar mais sobre isso. estamos caminhando em passos rápidos, muito felizes, indo muito longe e a gente fica assim muito feliz com as nossas ações, com o resultado disso, com a Sim, visibilidade, com a mudança que a gente está promovendo nas empresas, nas organizações, fazendo realmente a inclusão e a integração social que a gente trabalha firmemente aqui todo dia. Então, assim, estou muito feliz, muito feliz. E vamos conversar mais sim, que tem muita opa, coisa boa por vir aí, com certeza absoluta, absoluta. muito, muito, que legal. Ai, que maravilha. Hoje vamos ter um papo, mais uma quinta maravilhosa. Mais uma quinta, hoje com dois convidados maravilhosos. Ana, Sim, vou pedir para maravilhoso. você pedir para entrar, para eu poder te colocar aqui na reunião, tá? Ana já está aqui com a gente. Ai, maravilha. Que bom, dois convidados muito interessantes. Acho que o papo vai ser, com certeza, vai ser um papo muito rico, vai ser um papo muito legal. E a gente adora conversar, né, Lili? Então, Muito! ouvir pessoas assim tão bacanas, com projetos tão bacanas, é muito bom, muito maravilhoso. Vamos ver se É isso. a Ana vai entrar aí, Carlos É. também. Então vai Ana ser já muito está bom. aqui, eu só pedi para ela pedir, né, para entrar na nossa Sim. conversa, Ai, mas maravilha, ela já está maravilha. aqui, já tem algumas pessoas participando. Ai, que bom, estou muito animada hoje. Ai. Ai, é gostoso esses encontros de quinta. A gente bater um Muito! papo, a gente se vê, a gente mata a saudade, a gente fala de coisa importante, de coisa boa, de ações importantes também, impactantes. Então é uma delícia estar aqui. De 15 em Não 15 é? dias a gente bater esse papo é muito gostoso mesmo. É uma Muito, muito, muito. delícia. Ai, ai, muito bom, muito bom. E a gente tá aí, Lili. Firme no Estamos. propósito. Olá, Olha! Ana! Oi, Ana! Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Que delícia! Também, a gente estava aqui falando que Delícia! gostoso nossos encontros de quinta. De 15 em 15 Prazer, dias a gente bate um papo aqui. prazer estar aqui com vocês. Vai ser um papo muito bom. Estou animadíssima. Passei o dia inteiro É, pensando. Eu falei, gente, não vejo a hora. Que maravilha! maravilha, Ana. Bom te conhecer, um prazer. Espero que a gente converse mais vezes, que a gente tenha outros encontros para falar sobre um tanto de coisa. Então, é muito bom ter você aqui. Espero que seja só o primeiro de muitos encontros que a gente vai fazer, conversas, trocas. Isso é Não muito é? gostoso. Aprender junto é muito bom, fazer transformação junto é gostoso. É isso. Gente, vou desativar o microfone um segundo. Estava saindo óleo. Normal. Isso acontece mesmo. Aqui também não é diferente. Então, vez ou outra, tem aí um som diferente aparecendo. Home office é isso mesmo. Oi, Olá, Carlos. Carlos, Boa bem-vindo! tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem, e vocês? Que bom estar com Tudo vocês aqui nessa ótimo. quinta. Maravilhoso, gente. Que papo Então, bom. Sala bonita, olha. não é? Amei! Ai, que delícia. Adoro. Que Vamos lá, bom. Lili. Então, vamos lá, né? Começando esse papo gostoso, agradecer primeiramente a vocês que toparam o nosso convite, a todo mundo que já está aí entrando nessa nossa live, que a gente brinca que a cada 15 dias a gente troca experiências e aprende muito, então é um prazer e a gente já agradece de antemão vocês terem reservado esse momento na agenda para estar aqui com a gente. Então, hoje a nossa conversa vai ser falar, né, de diversidade, inclusão e equidade no planejamento estratégico nas empresas, né?
Então, é uma caminhada, é uma jornada, então é um prazer a gente ter aqui hoje Ana que é sócia, né, e head da XP Investimentos, Carlos Domingues, que está à frente aí como vice-presidente do Mover, né, que é um movimento pelo nosso tema de hoje, né, e também trabalha na PepsiCo. Depois queria que vocês falassem aí brevemente, né, sobre vocês, essa jornada que para a gente é um grande orgulho e toda vez que a gente compõe uma tela aqui como essa, né, para nós é uma alegria imensa. Maravilhoso. Fiquem à vontade para falar um pouquinho, só dar um oi aí para todo mundo. Exato. Fiquem Eu à vou até falar um vontade. pouquinho rapidinho, né, da gente aqui, né, Pri? A gente está tão interessado, a gente já quer tanto bater papo que a gente esquece A gente já que a quer gente saber tá aqui, deles, né? Mas vamos fazer uma introdução nossa para eles aqui. Bom, eu sou Liliane, sou publicitária, trabalho há alguns anos aí em algumas mídias, né? Trabalhei no Yahoo, no Estadão, na Editora Globo. Há 25 anos lancei a Raça Brasil e agora estou aí junto com o time Carreira Preta para lançar a revista Carreira Preta. A gente já está indo para a segunda edição, que é uma revista que busca exatamente isso, né? Inclusão, diversidade e equidade no ambiente corporativo. Maravilhoso. Vou falar um pouquinho de mim. Sou Priscila Turíbio, sou gerente de projetos aqui do Carreira Preta, faço parte de várias entregas do Carreira Preta, como workshop, Talent Acquisition. A gente trabalha realmente para integração e inclusão social. Então, a gente tem um trabalho de uma consultoria bem ampla, onde a gente vai nas organizações realmente promover toda essa diversidade que a gente vê na sociedade e que é importante que ela seja representada dentro das empresas. Então, eu venho de uma carreira de gestão, mentora, consultora, e agora no Carreira Preta eu estou muito feliz em realizar vários projetos junto com a Lili e junto com a equipe do Carreira Preta também. Diga um pouquinho de vocês. Me conta, Carlos, Ana. Obrigada, Carlos. Oi, gente, eu sou Ana Camelo, o Caio de Kelly. Mas já me chamaram de Carol, Carol com Caco. Mas o Caio tem 14 anos de carreira, sou formada em marketing, sou uma pessoa com deficiência, eu sou amputada de perna direita, abaixo do joelho. Crio conteúdo nas redes sociais há mais de 5 anos. Vou completar 4 anos de XP. No ano passado me tornei sócia da companhia e também ajudei a criar e me tornei head de diversidade e inclusão aqui da companhia. Então, eu tenho vários marcadores sociais, né? Também sou uma mulher periférica, nascida e criada no Engenho Novo Barueri. É uma honra falar com vocês. Espero que todo mundo goste aqui da nossa conversa e estou muito ansiosa para aprender com vocês também. Maravilhoso! E Ana, olha que legal, esse mundo é incrível, é uma ervilha, como dizem, a gente vai se encontrando. Eu sou de Carapicuíba, conhecido como Caracas, que é pertinho do Engenho Novo. Hoje eu moro em Barueri, inclusive. Do lado! Mas estamos pertinho, do lado. Então, sou desse lugar, sou caçula de uma família de 3 filhos. Dona Cida, Dona Maria é minha grande inspiração. Há 6 anos casado com a Gabi, uma mulher incrível também. E estou desfrutando da paternidade há 1 ano e 3 meses com a pequena Luísa aqui em casa. Então tem sido uma diversão incrível de aprendizado todos os dias. Sou um profissional de RH, trabalho na área há 16 anos aproximadamente. Sempre em pequenas e médias empresas, como um RH mais generalista. Em 2019 eu fiz uma transição para a PepsiCo, para assumir a agenda de diversidade, de cultura, de marca empregadora e change management aqui. Um desafio bem interessante. E nessa jornada ainda me conectei com outras empresas e outras pessoas para a gente constituir o Mover, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas é um prazer enorme estar com vocês. Pessoas que eu admiro tanto e ver o trabalho que vocês vêm fazendo de impacto é muito significativo e inspirador para a gente. Ai, maravilhoso. Eu vi que todo mundo é de São Paulo aí, né? Todo mundo de São Paulo. Eu falo direto de Belo Horizonte. Então, vou ver um sotaque diferente, um Szinho mais puxado. Então, eu tô direto de BH e é muito gostoso ter essa oportunidade que a tecnologia nos trouxe para a gente estar reunido todo mundo junto aqui. Mas passo a palavra para a Lili, fica à vontade, Lili. Bora, né? Vamos começar a aquecer aí. A gente já quer saber de você, Carlos, nesse início de conversa aqui. Como que nasceu o Mover, né? E quais são aí os seus principais pilares? Legal. O Mover é um movimento pela equidade racial.
constituído hoje por 47 empresas, mas para falar um pouco sobre a constituição do Mover, é preciso a gente se referenciar a um outro movimento, que foi o Movimento Nós, um movimento que surgiu ali no início da pandemia com o objetivo de levar uma ajuda para o pequeno varejo, onde algumas empresas que fazem parte do Mover se juntaram numa agenda pré-competitiva e levaram essa ajuda para o pequeno varejo, com ajuda financeira e de outros recursos. E ali nasceu um grande propósito para a gente juntos identificar quais eram as agendas também pré-competitivas que nós pudéssemos trabalhar juntos, né, como organizações e aumentar e ampliar o nosso impacto. Começamos algumas discussões em grupos, mas foi em novembro, com o assassinato de João Alberto, que infelizmente a gente teve no Brasil, foi um fato lamentável totalmente. E aí a gente publicou um compromisso público com 13 empresas, dessas que algumas faziam parte do movimento Nós, que nós trabalharíamos numa agenda intensa para trazer um plano que fosse uma ferramenta de combate às desigualdades e que de alguma forma desestruturasse ou combatesse esse racismo estrutural no mercado de trabalho. A gente trabalhou nessa agenda por 8 meses, escutando muito pessoas, atrizes e atores do movimento negro, para entender como que nós traríamos soluções adequadas, soluções que de verdade construiriam um impacto positivo na vida das pessoas e fosse essa ferramenta de combate ao racismo estrutural. Acho que tem um adendo importante, foi uma agenda onde CEOs se comprometeram diretamente, tanto no Nós quanto no movimento pela equidade racial, que é o Mover, com agendas semanais. Então a gente trabalhava muito para construir esse plano. Em 8 meses a gente construiu e em junho nós lançamos, junho do ano passado, o Mover, que tem 3 grandes pilares. Um é como que nós conseguimos aumentar a representatividade de pessoas negras na liderança. E isso nós encontramos dentro de toda a nossa jornada de discussão e estudos e dados, que ainda são poucos, mas nos mostram o gap que ainda existe de representatividade negra nas grandes organizações que atuam no Brasil. Referencia a pesquisa do Instituto Etos de 2016, que nos mostra, né, 6,4% das posições de liderança nas 500 maiores empresas do Brasil são ocupadas por pessoas negras. Então, esse é uma demanda que nós vamos atacar imediatamente nos próximos 10 anos. Até 2030, a gente pretende ter 10 mil posições adicionais de liderança nas nossas empresas que fazem parte do Mover. O segundo pilar é levar 3 milhões de impacto para pessoas negras no Brasil, com geração de emprego, conexão com capacitação, educação, empreendedorismo e outras iniciativas. E um pilar não menos importante, que é o terceiro pilar, é como conscientizar cada dia mais a população sobre esse racismo que existe, que está aí, e que ele precisa ser combatido com práticas antirracistas. Então a gente tem trabalhado dentro desses 3 pilares. Hoje somos 47 empresas, a Ana e a XP estão conosco também dentro dessa jornada, e tem sido uma jornada de muito aprendizado, que a gente vai compartilhando um pouco mais aqui também. Obrigada, Carlos. Quando você fala, né, que nesse início vocês se reuniram, né, com os CEOs, né, para ter essa agenda robusta, isso nos enche de alegria, porque muitas vezes a gente vê que nascem algumas iniciativas, alguns pensamentos, mas eles às vezes nascem ali do médio e baixo escalão da empresa, né? Então, quando vem do CEO, então é um posicionamento realmente que, assim, né, estamos da liderança aqui para trabalhar todos os níveis hierárquicos da empresa, né? Então, isso para a gente é muito feliz mesmo de ouvir. Exatamente. E essa é a grande tração e diferença que a gente tem visto no dia a dia, sabe? Uma agenda de comprometimento e estratégica. Maravilhoso. E é interessante porque precisa ser estratégico, precisa vir das pessoas que estão ali assinando e que estão tomando as decisões, precisa ouvir dessas pessoas esse movimento. E, Carlos, conta pra gente um pouquinho assim, como o Mover, como ele promove a participação dessas empresas para impulsionar a inclusão e a diversidade dentro desse ambiente corporativo. Legal. Nós temos alguns comitês que trabalham de forma voluntária, com funcionários das próprias empresas associadas, de forma voluntária dentro do Mover, para poder construir esses caminhos que nós costumamos trocar aqui, para que a gente se mova e juntos. De novo, tem um propósito por trás desse nome que a gente entende que isso faz muito sentido, a gente caminhando junto, a gente vai mais rápido e vai conseguir um alcance e de impacto muito maior.
comitê interno, que está trabalhando principalmente nos princípios diretivos que nós chamamos aqui, que é levar para as organizações boas práticas entre as empresas, letramento, tanto para os grupos que trabalham dentro do Mover, como para CEOs também, que têm atuado semanalmente, mensalmente conosco, e também para as organizações, como que elas fazem esse compartilhamento de comunicação, de informação dentro das próprias organizações. Revisão de processos, a gente tem uma agenda importante para se trabalhar com a questão de contratação, de desenvolvimento, de retenção, de engajamento de talentos negros, e de alguma forma nós estamos trabalhando dentro do comitê interno com essas discussões para levar para as organizações esses princípios diretivos para que elas possam já caminhar com as lições aprendidas de outras organizações. Então, isso tem sido um movimento muito bom. No comitê externo, nós temos discutido, feito pesquisa para garantir assertividade nesse nosso investimento para a comunidade, para impactar esses 3 milhões de pessoas. Então, vendo qual é a real necessidade que as organizações têm para hoje e para o futuro, e também qual é a necessidade que a população tem, para a gente poder direcionar nossos esforços e investimentos financeiros, intelectuais, da maneira mais assertiva possível. E o terceiro pilar que eu falei de comunicação, nós temos promovido algumas ações e também conectado com participantes das empresas, levado nossa participação dentro de eventos que são super importantes, Conferência Juntos, Fórum Sem Igualdade Racial do DBR, entre outros, que é bom estar aí presente nessas organizações. E nós promovemos, em novembro passado, um Dia de Mover, que foi no finalzinho de novembro. Nós promovemos esse dia com o objetivo de levar para 1,3 milhões de funcionários que nós temos nessas organizações que fazem parte do Mover, um letramento, uma discussão sobre esses aspectos que causaram as desigualdades e quais os caminhos que nos apontam para a gente poder superar e ter essa representatividade de uma maneira muito inclusiva dentro das organizações. Hoje esse conteúdo, que se chama Dia de Mover, está na nossa plataforma, somosmover.org, disponível para que a população possa conectar e também se conscientizar e encontrar caminhos sobre o futuro, caminhos possíveis para a gente poder superar e desestruturar esse racismo que a gente ainda vê no dia a dia da sociedade e das organizações também. Maravilha. Maravilhoso. Entrando nisso que você, né, falou, Carlos, e chamando aqui, né, para esse nosso quadradinho aqui de conversa, queria muito saber de você, Ana, como é que hoje, né, essa ação está se concretizando, né, de diversidade, inclusão e equidade dentro do ambiente da XP? O que você poderia contar, né, para a gente que não seja um estratégico tão interno, mas que você possa contar para todo mundo que hoje está aqui nos ouvindo? Boa. Eu já íntima, né? Estou chamando de... Começamos a nossa jornada com mais intencionalidade no final do ano de 2019, 2019 e começo de 2020. Eu falo que 2020 foi o ano da diversidade, né? Aconteceram vários movimentos sociais, fora do Brasil principalmente, mas no Brasil também, que impulsionaram as empresas a olharem para o tema de maneira mais estratégica, porque veio uma pressão de quem consome, né? Então, realmente, a ótica de como se observar a diversidade e a inclusão dentro do ambiente corporativo, o ano de 2020 foi muito marcante para as empresas fazerem essa mudança de observação, de ótica mesmo. E de lá para cá, né, a gente fez algumas ações estruturantes internamente para conseguir refletir em ações estruturantes para fora. E esses frutos, né, o aumento da representatividade de pessoas negras, essa adesão ao mover, a outros movimentos que a gente entende como prioritários, o investimento que a gente vem fazendo nos últimos anos, eles vão sendo refletidos aqui internamente ao longo desses anos também. Para você ter uma ideia, no nosso primeiro censo, a gente tinha de mulheres, né, e a gente ainda não fez um corte de interseccionalidade naquela época, 22% de mulheres no XP. Hoje a gente tem 33%. Quando a gente fala de pessoas, né, a gente tem 17%. Hoje a gente tem mais de 20%. Um pouco. Fala disso. Nós temos a ambição na XP, nós 25.
E a gente entende que diversidade vai potencializar a nossa inovação, nossa capacidade de inovar. Poxa, tendo, né, eu aqui, não só por ser uma mulher, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher com deficiência, mas que cresci em uma realidade que me obriga a inovar, a pensar diferente, a pensar fora da caixa. Então, a gente busca muito a diversidade de mindset, mas entende o cenário do nosso país, né? Então, a gente entende que não dá simplesmente para você fazer diversidade de uma maneira passiva e falar, né, olha, estamos abertos e deixar as pessoas virem para a sua empresa. Tem que ser muito intencional. Então, nessa agenda estratégica, né, pensando em 2025, o quanto que a nossa empresa vai crescer, quantas pessoas a gente quer contratar, de quais áreas a gente quer contratar, a gente estabeleceu uma agenda educacional muito forte. A gente tem programas de formação no mercado financeiro, para a área de tecnologia e para a área de dados, com foco em pessoas negras. A ideia é formar aí mais de 1.000 jovens nos próximos anos. Semana passada, a gente estreou o nosso programa Vem Transformar, a gente deu as boas-vindas exclusivo para pessoas negras, com foco no mercado financeiro, em formar pessoas que se tornarão assessoras e assessores de investimentos, com todos os custos custeados aqui pela XP, né? Então, a gente entende que, além de, sim, tornar a nossa marca empregadora mais forte, para que a gente tenha aplicações proativas, né, que as pessoas queiram trabalhar com a gente, tornar a nossa marca mais atrativa para talentos diversos, para pessoas negras, a gente também precisa fazer um esforço estruturante para ter para aumentar, né, a disponibilidade de talentos. Sempre falo que diversidade não deveria ter concorrência, é uma coisa que se faz em rede, por isso a gente se identifica tanto com o Mover, porque ali nós estamos unidos e comprometidos em fazer algo acontecer. Quando a gente fala de aumentar a representatividade, nós temos uma meta pública para os 4 pilares que a gente trabalha, né? Pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+. Se para atingir essa minha meta, eu brincar de rouba-monte, já brincaram de rouba-monte? Você vai lá, pega um montinho do outro e você, tá bom, sua representatividade da sua empresa está aumentando, só que você pegou um talento que já estava no mercado. Então, você promoveu uma inclusão. Talvez vá promover uma ascensão de carreira, o que também é positivo. Mas como é que a gente, de fato, promove inclusão, né? E esse é o objetivo aqui do Mover, né? É colocar mais gente para dentro. Então, a gente entende que essa é uma agenda super estratégica. Essas áreas que eu falei, né? Principalmente tecnologia e dados, já existe escassez de profissionais no mercado. Então, a gente fechou parcerias com a Tribe, por exemplo, para formar essas pessoas e para que esses talentos venham para o XP. Então, é um ganha-ganha-ganha, né? Todo mundo ganha, porque as pessoas estão sendo formadas, quem não entrar na XP vai entrar no mercado, e a XP também vai ter talentos diversos, com um mindset diverso, com uma formação de qualidade entrando aqui. Então, essa é parte da nossa estratégia. As turmas já começaram, só da parte da estratégia educacional, e a gente já vem colhendo aí bons resultados com esses projetos. É interessante porque em todas as falas que vocês fizeram, tem a palavra impacto. Então, é impacto social, impacto financeiro, impacto econômico. Então, é interessante, igual o Carlos mencionou, teve um impacto de 6 milhões. Aqui no Carreira, a gente, em 2021, teve um impacto de R$500 mil em salários mensais, ajudando as empresas a contratar as pessoas. Então, quando a gente fala de impacto, é muito interessante a gente pensar no todo, em quem está entrando dentro das empresas, quem está se informando e quem está lá dentro das empresas também. Então, o impacto também vai de dentro para fora, né? Então, assim, Ana, como é que você vê que essas ações que a XP está fazendo estão impactando os colaboradores para essa aceleração de carreira dentro da XP? Perfeito. Aqui, todas têm uma característica da XP muito forte para a gente. Todas as nossas metas de diversidade, elas não foram propostas pela minha área para a empresa. Elas foram construídas em conjunto com os nossos coletivos. E o Blacks, que é o nosso coletivo de pessoas negras, o Black XP que fez um estudo de quanto tempo a gente levaria para, por exemplo, chegar em 32% de pessoas negras, que é o nosso primeiro alvo, né? Ele não é o alvo final, é só o primeiro. Já é logo ali, que é 2020.
Então, entender que só a comunidade, né, só esse grupo conhece a sua própria comunidade, conhece o seu próprio povo. Obviamente, fazendo parte, né, de vários desses grupos, eu conheço, mas ainda assim é uma visão parcial. Então, a gente faz questão que as nossas pessoas participem dessa agenda, entendam como a aprovação dessas metas foi no fim lá, foi o coletivo lá pleitear e apresentar o estudo, fizeram todos os cálculos, e aí aprovamos, e agora temos um roadmap aí para os próximos anos. Então, o impacto na aceleração da carreira, né, tem uma meta não só de representatividade geral, mas de representatividade de pessoas na liderança também. Como que isso vai se dar? Né? Claramente por contratação, a gente entende que tem pessoas que já são líderes no mercado e contratariam, mas por sucessão. Então, prepare pessoas para fazer uma ascensão dentro da empresa que elas escolheram viver o propósito. Né? Eu falo que caso que é cultura também, aqui é um bando de apaixonado. Então, é muito melhor você pegar já o povo todas as torcidas. É muito melhor você formar os talentos, fortalecer os talentos que já estão na sua empresa, e isso, obviamente, também vai tornar a sua marca empregadora mais atrativa, né? Então, tudo que a gente faz aqui, a ideia é sempre fechar o ciclo, contemplar o máximo de etapas da jornada possível. Então, quando eu posiciono uma mulher negra na liderança, até no nosso manifesto de mulheres tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém pode sonhar com aquilo que não pode ver. Quando eu coloco uma mulher negra na liderança aqui na XP, e eu coloco essa mulher também em evidência, porque tudo bem, ela pode ser líder aqui e ninguém conhecê-la. Então aqui também a gente tem um trabalho de posicionamento das nossas pessoas muito forte. Coloco ela em evidência, eu mostro para essas meninas que estão, de repente, lá naquele curso, pensando em se aplicar nesse curso que a gente está oferecendo, que é possível, que já tem alguém lá, que essas barreiras já foram rompidas. Sempre falo que uma bolha, você não fura ela de dentro para fora. Né? Que vir alguém e furar a sua bolha. Então, precisa de um impacto ali externo. Então, posicionar essas pessoas, as nossas pessoas, como lideranças no mercado, também faz parte dessa estratégia. E aí, a gente tem um plano aí de sessão, mentoria, atitudes mais práticas, né? Ações afirmativas mais táticas do dia a dia, mas só para vocês entenderem a esteira, funciona mais ou menos assim. Maravilhoso. Não, quando ela fala disso, faz todo sentido, né? Porque quando às vezes a empresa ela faz um manifesto nesse sentido, mas ela não trabalhou internamente, não tem essa empatia de quem, do público externo, falando: esse chamamento, será que é para mim mesmo, né? Mas eu não estou vendo outros identificação, negros, né? eu não estou vendo outros negros nessa empresa. Então, como é que será que vai ser a minha aceitação, né? Então, eu acredito muito nisso que você pontuou agora, porque isso é o espelho. Você fala: então, você já tem uma liderança lá, né? Cabe. Eu tenho espaço nessa empresa, né? E, Carlos, indo nisso que a Ana comentou, como é que você vê essas outras empresas, né? Porque XP é uma das empresas que faz parte, né, do Mover. Você acredita que as outras empresas estão engajadas com vocês desde o início, né? Até que abraçaram mais essa iniciativa, né, de diversidade, inclusão e equidade, que eu fiquei muito feliz quando você falou dos CEOs, isso para mim ficou muito forte. Você acha que essas empresas, hoje, elas estão mesmo com essas estratégias no planejamento já, quando elas sentem e falam: vamos pensar o ano de 2022, 2023, elas colocam esse tema na mesa de discussão? Legal a pergunta. Eu acho que é importante discutir um pouco sobre quais os pilares ou quais perspectivas a diversidade está agregando valor para as empresas. E eu gosto muito de analisar por 3 grandes pilares. Um é de pessoas. Então, é garantir essa representatividade dentro da organização que seja um espelho, um reflexo da população onde a gente atua. No Brasil, é conhecido, mas acho que é bom a gente repetir que nós temos 56% de pessoas negras aqui no Brasil. Então, é importante que a gente seja esse reflexo. É importante que a gente tenha nós temos na população 52% de mulheres na população brasileira, sendo a maioria delas mulheres negras. Então, esse reflexo é super importante e passa pelo pilar de pessoas e muito pelo que a Ana acabou de compartilhar. Contratação, desenvolvimento, retenção e engajamento. Acho que esse pilar é super importante. O segundo é de produtos. Então, nós estamos construindo e desenvolvendo produtos e serviços para uma população
com uma representatividade gigantesca como o Brasil tem. Se eu tenho um ato falho, eu não tenho essa representatividade dentro da organização, eu vou ter muita dificuldade de ser assertivo na entrega do produto ou do serviço. Então, na perspectiva de produto, também agrega muito valor. E o terceiro é na comunicação. Como que eu trago essa representatividade também, espelhando a minha marca, espelhando a minha empresa, seja na publicidade, seja nas comunicações de employer branding ou outras que por aí vão, que a Ana comentou um pouco também. Então, eu acho que esses três pilares são muito importantes para a gente entender sobre ter ou não isso no planejamento estratégico. Acho que vale até uma provocação. Quem não olhou para isso ainda está perdendo dinheiro. E falando um pouco dessas empresas do Mover, a gente tem uma perspectiva muito positiva e também muito realista da agenda que nós estamos tocando. E o que nos traz uma resposta muito positiva sobre a representatividade ou a inclusão dessa pauta no planejamento estratégico, que o Mover não é um movimento criado somente pelos funcionários. Ele tem na sua liderança CEOs dessas organizações. E se CEO não está discutindo planejamento estratégico, eu não sei do que eles estão falando, sabe? Então, é muito importante a gente olhar por essa perspectiva e por isso que é muito estratégico essa agenda de diversidade dentro das organizações. Pensando, eu trouxe 3 pontos, talvez tenham muitos outros, mas olhando nessa perspectiva e a participação dos CEOs dá um recado direto sobre o quanto esse movimento é importante, está na pauta estratégica das organizações e as organizações têm pressa. O que a gente está fazendo agora como organizações é aterrissar o plano para que a gente possa executar e garantir essa representatividade dentro das organizações. É interessante que você falou sobre representatividade, sobre a importância de estar ali discutindo, falando, e a importância dos CEOs estarem discutindo isso, porque é um papel fundamental deles ali, e que as empresas estão se mobilizando para fazer todo esse movimento, né? E eu acredito, e eu queria que você me falasse um pouquinho, quando a empresa ela implementa ações de equidade, de diversidade, ela enfrenta algumas dificuldades. E aí eu queria que você me falasse assim, quais são as dificuldades que são encontradas nessas empresas quando é implementada essa política de equidade no planejamento estratégico. Então, conta um pouquinho para a gente do que você vivencia, o que você vê dentro dessas empresas como dificuldade na hora dessa implementação e junto ao planejamento estratégico. Perfeito. Eu vou trazer de novo os números, né? Acho que tem 5 pontos importantes para a gente, principais na minha perspectiva de precisar fazer uma leitura, entender esses aspectos para ver como que isso caminha dentro das organizações. O primeiro é a cultura. Para mim é super necessário esse primeiro olhar para a cultura para ver quais aspectos da cultura estão minando a minha representatividade dentro da organização e quais estão potencializando. E aí eu já pulo para o segundo ponto, que é cultura é comportamento, é sistema e é símbolos. Quais deles estão reforçando a minha representatividade, a minha inclusão, e quais estão minando essa representatividade? Então, revisar a cultura e rever processos são 2 pontos importantíssimos para garantir essa inclusão dentro das organizações. O terceiro ponto que eu acho super importante também é como que nós vamos além da representatividade. Porque chamar para festa é delícia. E muitas vezes a gente consegue até chamar para festa. Mas depois, e como que a gente tira essas pessoas para dançar? Como que a gente coloca a música que essas pessoas também gostam, sabe? Então, acho que tem um trabalho de inclusão super importante para fazer, para garantir que as pessoas possam trazer seus pontos de vista, sentar na cadeira ali numa mesa de reunião de maneira muito confortável e trazer seus pontos, sabe? Ser elas mesmas, com tudo que elas trazem de diverso, porque quando a gente fala de diversidade é ampliar o repertório, né? Não é diminuir tudo isso para bolhas, não, é ampliar repertório. Então, esse ir além da representatividade está muito conectado com o caminho de inclusão necessário para a gente criar. O quarto ponto eu conecto um pouco com o que a Ana trouxe, sabe? De trazer essas narrativas, as histórias que nós temos dentro das organizações. Nós temos muitas histórias dentro das organizações que precisam ser contadas. E elas conectam com o ponto de quando eu vejo, eu sonho.
um pouco do outro ponto que a Ana Sim. trouxe, sabe? Então, trazer essas narrativas internas são super importantes. Eu acho que não podemos nos limitar às narrativas internas, porque as externas também são importantes, e a gente tem visto cada dia mais pessoas negras, mulheres ascendendo em suas carreiras e sendo essa referência de representatividade para as pessoas que estão buscando caminhos ainda nas suas carreiras. Então, esse é um quarto ponto super importante. E o quinto, não menos importante, é estar atento que isso é uma jornada. Não dá para fazer a coisa da noite para o dia. Sabe? Não adianta você se conectar ao Mover, por exemplo, e achar que no dia seguinte você vai ter 30% de líderes negros na sua organização, sendo que você não tinha essa representatividade ontem. Então, precisa entender que é uma jornada, que precisa fazer esse trabalho de inclusão e com muita intencionalidade, que foi um pouco do início da discussão, porque se não for intencional, não vai. Nós já temos dados, informações e conhecimento, nós quatro aqui, e muitas outras pessoas, de que se não for intencional, a agenda não anda. Então, acho que são esses os 5 pontos principais para dar tração e fazer essa agenda estratégica aterrissar para o dia a dia das organizações. Sabe, Carlos, quando você diz de narrativas, né? Esse é um dos porquês que existe a revista Carreira Preta. Porque são essas narrativas que a gente quer, né? Então é assim, olha, você pegar uma revista de carreira, né? Que vai falar de ascensão profissional, do que as empresas estão fazendo, de histórias de empreendedorismo, e você se espelhar, né? Você que está estudando, ou fazendo uma pós, ou pensando num curso técnico, você olhar e falar, puxa, tem um caminho aqui. Então, é importante realmente, quando a gente pensou, né, em ter esse produto dentro, né, do escopo do que é a consultoria Carreira Preta, foi exatamente isso. Ter um lugar onde essas narrativas são contadas, né, e também as empresas podem contar essa jornada, né? Porque esse é até um dos porquês que a revista é trimestral. Porque não dá para você, de repente, contar isso todo mês. Mas em 3 meses, você conseguiu desenvolver um trabalho, a empresa conseguiu desenvolver um trabalho, e ela já pode começar a contar o que está fazendo, né? Quer dizer, é como um plantio, né? Primeiro você semeia, ali você aduba a terra, aí você começa a colher, e aí esse ciclo vai se renovando. Então, é muito importante mesmo que a gente tenha um espaço, né? Garantido onde essas narrativas são contadas, né? Então, esse foi um dos motivos até da gente ter lançado a revista, mesmo no momento onde revistas estão sendo fechadas, né? A gente abre a revista num formato digital, óbvio, né? Para a gente ter um alcance maior, com um custo extremamente acessível, mas a ideia era essa, era exatamente folhear uma revista e falar, puxa, viu uma história aqui que pode ser a minha, amanhã, né? Ou logo mais, enfim. É dentro dessa perspectiva, né, que a gente pensou, né, Priscila? Sim, e é interessante porque o que a gente fala, assim, juntando a fala que o Carlos acabou de colocar, que a Lili, que a Ana também trouxeram, é de ser consistente e constante. É uma prática consistente e constante. É fazer para a diversidade, mas com a diversidade, participando, fazendo junto. Então, a gente sempre fala isso aqui no Carreira Preta nas nossas ações. Vão fazer com consistência e constância. Não se limitem a alguns eventos específicos, algumas pessoas específicas. Faça isso de forma intencional, para que isso seja sempre uma pauta que seja conversada, que seja colocada, que seja falada. E sempre pense em estratégias para fazer com que essa diversidade e essa equidade aconteça. Então, essa consistência, essa constância firma realmente na sociedade, nas empresas, a importância de tratar esse assunto sempre com a mesma energia, sempre com a mesma força, com o mesmo vigor, porque é um assunto para ser tratado assim. Então, o Carlos trouxe diversos pontos muito interessantes aqui. Eu queria que a Ana também trouxesse algumas dicas para que as empresas que possam começar, por exemplo. O Carlos falou que a empresa, de repente, ela quer da noite para o dia ter uma transformação assim. A gente não vê que é assim. Mas e para as empresas que estão começando? Dá algumas dicas para gente, para essas empresas, para elas começarem a implementar essa equidade, essa diversidade. Como é que elas podem fazer isso? Dá algumas dicas para gente. Boa, Pri. Vou fazer um esforço para ser adicional aqui. Eu concordo com tudo que o Carlos trouxe, tá? Falando do começo da jornada, eu acho que talvez eu trazer uma perspectiva de erros, tá? Alguns erros que as empresas costumam cometer. O primeiro deles é ignorar as pessoas que já estão na sua empresa.
E às vezes você vai fazer um diagnóstico e os seus indicadores estão baixos. Então, vamos supor, você tem 1% de pessoas negras na sua empresa. E aí as empresas começam a correr atrás para aumentar essa representatividade, ignorando a jornada desse 1%. Esse 1% já está lá, já sabe quais são os desafios que existem, o que da cultura está fortalecendo e o que está enfraquecendo a jornada de diversidade. Se essa conversa não existir com as pessoas que estão na sua empresa hoje, agora, independente se daqui até 2025, porque 2020 foi o primeiro ano da diversidade, 2025, se todo mundo fizer tudo que prometeu, tá tudo resolvido, viu, gente? Porque, olha, sim. Agora, né, você vai estabelecer metas para cumprir 5. Você não pode ignorar quem já está construindo isso com você. Quem, de repente, está enfraquecendo, né? Enfraquecendo a sua identidade enquanto pessoa negra para ocupar aquele espaço, para ter a sua carreira, para trabalhar. E você fala, olha, agora eu quero aumentar minha representatividade, vai atrás de uma consultoria, vai atrás do mercado, aí chama a Ana, chama o Carlos, chama a Pia, chama a Lili para fazer palestra, um letramento. E as pessoas estão lá e falam, gente, como assim? Eu tô aqui, né? Então, para mim, esse é o primeiro conselho, assim. Olhe para dentro. É importante olhar para fora, mas olhe para dentro. Um outro desafio bem grande e que acho que todo mundo que esse movimento ele é meio híbrido, né? Ele pode começar de baixo para cima, ele pode começar de cima para baixo. E tem que acontecer as duas coisas, senão não vai. Enquanto esses lados não se encontram, essa galera não se encontra aqui no meio, não vai. Mas um desafio que eu sempre escuto e vivi também é principalmente fazer a alta liderança e entender o porquê. E quando né, a gente fala muito de números, e aí muito bem, transformar números em pessoas. E por trás de todo nosso time, aqui por trás de todo o problema do negócio, existe um problema de pessoas. Muitas pessoas, poucas pessoas, pessoas certas, pessoas erradas, pessoas certas nos lugares errados e por aí vai. Então, quando você fala, olha, esse 1% é a Ana e a Pri, que trabalham com você todos os dias e que passam por N coisas, né? E, obviamente, deixando as pessoas falarem por elas mesmas. Mas quando você dá um rosto para esse percentual, quando você dá um rosto para esse objetivo, é muito mais fácil sensibilizar. E aí, claro, fazer entender também tem um outro lado. A gente não pode negar os focos de resistência. Toda empresa que começar a uma jornada de diversidade vão ter focos de resistência. É um tema que mexe com a gente, né? Eu falo que quando a gente entra numa sala de letramento, você se sente acusada o tempo inteiro. Porque você começa a reconhecer todos os seus vieses, tudo que foi estruturalmente ensinado a você, sem que você percebesse, você traz aquilo para a consciência em 1 a 2 horas e você sai falando, meu Deus, eu sou o mal do mundo. Então, não dá para achar que não vai ter foco de resistência, vai ter. Mas meu conselho é, não direcione sua energia para converter uma pessoa que é detratora numa pessoa neutra. Converta as pessoas que estão neutras, não sabe se vou, não sei se vou, não sei se eu tenho lugar de fala, o que é lugar de fala, para promotoras. Porque aí você ganha escala, você torna o seu ambiente mais inclusivo. E essa pessoa que é detratora, ela vai entender que esse ambiente está mudando e ela vai começar a entender que ela precisa fazer parte dessa mudança. E aí, um último ponto que eu sempre trago é, para atuar com diversidade no Brasil, a gente precisa falar de inclusão social. Precisa existir investimento social. E esse é um outro desafio também, comprovar o porquê. Não dá para a gente ignorar as condições educacionais do nosso país. Não dá para a gente ignorar as condições geográficas do nosso país, que é um país de proporções continentais, de acesso à internet. Então, se você não realmente entende que você está fazendo diversidade, fazer diversidade e inclusão na Europa é fácil, fazer diversidade e inclusão nos Estados Unidos é fácil, fazer diversidade e inclusão no Brasil tem jeitos que só vai acontecer no Brasil. A gente tem características estruturais muito fortes. E aí, por isso que eu falo das ações estruturais. Para colher novos frutos, você precisa organizar uma nova estrutura. Uma nova estrutura inspiracional que as lideranças, uma nova estrutura de como as empresas recebem
E aí, né, o Carlos falou muito bem de retenção, de carreira, onde essas pessoas estão, mas eu acho que esses três pontos complementam o que ele falou e as empresas não realmente olharem para terão desafios muito maiores, porque você vai aumentando a representatividade, né? Vai ser um rolinho, assim, você entra aqui e sai aqui, fecha a conta, né? Então é muito importante entender o contexto do nosso país para atuar com isso atualmente aqui no Brasil. Precisa conhecer do nosso país. Sempre falo de MBAs e tal, e eu sempre falo para as pessoas, o que a gente sabe de Brasil, Harvard não ensina pra gente. Harvard vai ensinar outra. Então, para a inclusão, é importante você conhecer o seu país, as pessoas, o seu país, a história do seu país. E aí você vai conseguir traçar ações mais estruturantes, atuar com potência e realmente colher frutos, não só para você, mas causar um impacto social grande no mercado de trabalho. Não, faz todo sentido isso, né, Ana? Você sabe que você falando, né, e muito do que o Carlos falou, e essa sua última fala, eu me lembro quando eu trabalhava, né, nesses veículos de comunicação e a gente tinha reunião com, né, os diretores de marketing ou as agências de publicidade para definir campanhas e tudo mais. E eles falavam assim, pontuavam, né, montadoras, bancos, assim, tinham sedes em outros países, eles falavam que muitas vezes eles mandavam os futuros presidentes virem para o Brasil. Antes de se tornar presidente mundial, ele passava um tempo no Brasil. Porque se ele conseguisse entender a realidade brasileira, sobreviver, né, a várias coisas que a gente tem aqui, política, plano econômico, né, vocês são novinhos, não pegaram algumas coisas, mas a gente acordava com uma moeda e no outro dia era outra, sabe assim? Mudava a moeda. Então, eles tinham essa cultura, né? Olha, manda ele lá para o Brasil, se ele sobreviver, não quebrar a empresa, ele pode ser presidente mundial dessa nossa empresa, né? Enfim. Né? Então, se ele não quebrou a filial no Brasil, ele pode ser presidente mundial dessa empresa. Então, assim, claro que eram outros momentos, mas certamente o Brasil, é isso que você disse mesmo, é muito mais fácil ir um brasileiro dar uma palestra em Harvard e eles aprenderem, né, essa troca para eles serem muito mais rica no sentido de como que vocês sobrevivem, né? Você falar como que uma dona de casa, né, sobrevive com salário mínimo, né? Os caras já vão falar, não, peraí, chama ela aqui, porque isso pra gente é uma aula de economia, né, de 5 anos de faculdade, é ela falando aqui. Então, pensando nesses, né, nesses vieses de número de negros, número de mulheres, como é que aí essa pergunta está um pouquinho dividida para vocês dois, né? Como é que vocês entendem esse impacto no consumidor final, né? Lembrando um pouquinho, né, que até que eu comentei com vocês, quando eu estava no grupo que lançou a Raça Brasil há 25 anos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de ver o negro na propaganda. Né? Ele nem aparecia na propaganda. Né? E esse número não era muito diferente de percentual do que é hoje, há 25 anos. Mas não via o negro, então parecia que era um país... Aliás, não era um país europeu, porque se você fosse para a Europa há 25 anos, você via muitos negros na propaganda na Itália, em Portugal, na Alemanha, na Suécia, mas no Brasil você não via. Isso mudou ao longo desses 25 anos. Mas como que vocês acreditam que as empresas que realmente, né, incorporam essa jornada de trabalhar a diversidade no planejamento estratégico e bancam isso, como é que isso é visto do ponto de vista do consumidor? Como é que ele vê essa empresa hoje? Como é que vocês imaginam esse olhar desse consumidor que está hoje muito mais atento a de que lado essa empresa está, né, para ver se eu quero comprar o produto ou o serviço dela? Humildemente, vou começar para o Carlos começar, já que, né? Eu quero. Não, sem problema, acho que podemos começar. Acho que tem um fator importante para a gente considerar. Segundo o movimento Black Money, da pesquisa de 2020 ou 2021, se eu não me engano, a população negra consome 2 trilhões de reais do nosso PIB por ano. Como que eu vou ignorar esse potencial de consumo, sabe? Dessas pessoas comprando produtos e por aí vai. Então, acho que essa é uma perspectiva importante da gente olhar o quanto as empresas precisam estar atentas. Acho que volto de novo para puxar um pouco a orelha das empresas aqui, para estarem atentas para esse ponto, porque é necessário, é negócio e é sustentabilidade dos negócios para o longo prazo. E aí, conectando um pouco com a pergunta, hoje nós temos cada dia mais informação e conhecimento e autoconhecimento. E aí eu vou trazer o autoconhecimento porque
nós precisamos lembrar, pelo menos eu lendo Neuza Santos, me despertei que nós nos tornamos negros a partir de uma consciência que a gente Sim. passa a adquirir. E o Brasil está passando por esse momento hoje. Muitas pessoas passaram em anos atrás, mas nós vemos uma população que cada dia se reconhece mais sobre as suas identidades. E aí, quando eu me reconheço sobre as minhas identidades, a minha criticidade muda para as escolhas que eu vou fazer. Os restaurantes que eu quero estar, as escolas que eu me conecto, quando tem 2, 3 produtos na gôndola, qual que eu vou escolher. Isso começa a passar por uma perspectiva que até então o natural me fazia fazer escolhas pouco conscientes. E aí eu tenho visto, nós temos visto uma população cada dia mais consciente sobre essas identidades. Então, eu entendo que é nessa perspectiva que as pessoas passam a fazer escolhas muito mais conectadas com essas identidades, com os valores e com o que elas acreditam. Basta a gente hoje abrir qualquer rede social que a gente vai estar vendo reivindicações a partir dessa identificação, dessa identidade que as pessoas têm e do despertar para a consciência. E as empresas não podem ignorar isso, né? Nós estamos dentro desse ecossistema e mais do que a perspectiva econômica, eu acho que tem uma perspectiva que é o correto a se fazer, né? Se nós negligenciamos esses temas por muito tempo, da representatividade na comunicação, da representatividade na criação de produtos, da representatividade dentro das organizações, e nós estamos passando por um momento de despertar, isso é o certo a se fazer e nós temos que pegar essa responsabilidade e começar a fazer. Acho que esse é um ponto importante também sobre essa discussão. E aí tem os outros elementos que agregam muito que a Ana já trouxe, da inovação, da ampliação de repertório, do quanto as empresas ganham com isso e da conexão com esse consumidor que está mais exigente, ou dessa consumidora que está mais exigente e que vai me ajudar a entender o dia de amanhã. Porque nós estamos cada dia num país ou num mundo mais imprevisível, mais dinâmico, mais incerto. Se eu não estiver próximo e aprendendo com esse consumidor ou com essa consumidora, o que eu vou criar amanhã? Nós não temos mais uma perspectiva de longo prazo de 10, 15 anos. Ela se reduziu para o amanhã. Então, eu acho que é um pouco dentro disso. E os consumidores, eu sou consumidor, enfim, vocês são consumidoras, as nossas escolhas estão pautadas muito nessas identidades, acredito também. Então, é dentro dessa perspectiva que eu entendo que se faz muito, muito necessário essa proximidade com o consumidor e com a consumidora final, para que a gente aprenda e crie e renove e por aí vai. Pô, muito bom, concordo com tudo, Carlos. Está num setor financeiro, a gente tem um grande desafio e um grande sonho também para o nosso país. A gente quer ter mais de 50 milhões de pessoas impactadas com a educação financeira através, né, do nosso instituto. E aí, eu sempre, quando a gente fala desse objetivo especificamente, na população negra, eu lembro das músicas nacionais, Preto e Dinheiro são palavras rivais. Não lembro o nome da música, que eu realmente gravei. Se eu não me engano, é Vida Louca, parte 2, o nome da música. Aí, fala, Preto e Dinheiro são palavras rivais. Então, aqui existe um desafio, né? Uma oportunidade. Eu não tô Eu não ouvindo estou a Ana conseguindo. muito bem. Eu também não. Ana, volta um pouquinho que a gente não conseguiu te ouvir. Falhou A um partir do pouquinho o Vida Louca, áudio. parte 2. Meu Deus, gente. Muito bom, inclusive. Adorei. Invoquei. Tá bom. E aí, o que a gente fala, né? Existe um desafio e uma oportunidade. Porque a gente quer aumentar o acesso de toda a população brasileira à sua independência financeira do ponto de vista de escolha, né? O sistema bancário ele é muito estruturado, não necessariamente com foco no cliente, eu não estou nem aí para falar disso. Mas para que as pessoas tenham essa consciência financeira, por isso a gente tem essa agenda educacional também com o Instituto. E aí,
para mim, é abrir mão, se você não focar nisso agora, você está abrindo mão do futuro do seu negócio, né? Isso para quem cria produto mesmo e para quem cria serviço. Serviço, obviamente, por conta da inovação, se você não entende como a maioria da população do seu país consome, se você não tem a maioria do seu povo, né, do povo do seu país representado dentro do time, que está criando seus produtos e serviços, a chance de você ter uma fatia de mercado muito menor, ela é enorme, porque... Acho que travou um pouquinho aí. Travou. Voltou. Agora voltou. Agora voltou. Não, travou. Vixe, vixe. Mas Não, e agora, né, vamos ver se ela vai voltar. Voltou. Ana, tá aí de volta? Voltei? Voltou. Quando você Continua. falou real, caiu. Bom, gente, vou resumir o raciocínio, né? Enfim, você não pode deixar de olhar para a diversidade e inclusão, porque você está abrindo mão do futuro do seu negócio, porque cada vez mais já existe, o Carlos trouxe bem o dado aqui, já existe um consumo muito grande entre as populações diversas. Mas cada vez mais o poder aquisitivo, o poder de consumo dessas pessoas e principalmente o poder de influência sobre a tomada de decisão de consumo, ele vem se ampliando, né? Porque se o poder de influência estava talvez numa pessoa de outra geração que não tem tanto acesso à informação, à internet, e que está às vezes blindada das crises que as empresas passam na internet, esse poder ele está transicionando agora, né? Então ele está passando para esse jovem, para essa jovem que está acessando o mercado de trabalho, conquistando aportando fazendo parte da tomada de decisão. Que não vai comprar sabão em pó tal, porque a marca, né? Vamos construir. Então é uma antecipação de futuro, mas também a gente precisa olhar como oportunidade, né? É o que o Carlos falou. Se eu tenho aqui, principalmente na XP, né, que é do mercado financeiro, se eu amplio o acesso à educação financeira e a possibilidade de investimentos dessa população que é tão grande, eu fortaleço não só a minha empresa, né, que o meu mercado aumenta, mas eu fortaleço a economia do meu país. Isso é bom para todas as empresas. Eu vou impactar não só a minha empresa, mas a empresa de serviços financeiros, vou impactar as empresas de bens de consumo também. Então, a gente tem que ter um olhar 360 quando a gente pensa para quem que a gente está criando. A gente sabe que a renda é concentrada no nosso país. Só que se a gente somar o resto, a gente tem uma oportunidade de consumo muito grande. Então, às vezes, a gente esquece, né? E principalmente no setor financeiro, sendo bem humilde aqui, realmente, às vezes, a gente esquece de ter um olhar mais amplo. Então, a gente se desafia todos os dias para ampliar esse olhar. E as nossas metas de representatividade, elas não são só por inclusão social. A gente acredita que aumentar a representatividade vai fortalecer o nosso negócio. Então, nos próximos anos, aí, eu acredito que a gente vai estar com soluções, parcerias, enfim, muito mais interessantes para a população brasileira, né? Não só pensando na população negra, não só pensando em pessoas com deficiência, mas para essa mistura que é o Brasil mesmo, e tudo que a gente tem de diferente nesse país, que é único, e eu já falei isso algumas vezes. Realmente. É interessante porque palavras que sempre se repetem nas nossas conversas, e é bom sempre a gente falar para reforçar o significado e a importância delas. Representatividade, inclusão, estratégia, inclusão e integração social, intencionalidade, propósito. Então, tudo isso tem que fazer parte o tempo todo das organizações. Quando a organização ela é constituída, ela tem ali um contrato social, ou seja, ela tem um papel com a sociedade. Então, o que a gente estava falando aqui é justamente que a empresa ela precisa representar a sociedade, já que ela tem um compromisso social a cumprir a partir da sua Constituição, lá no começo. Então, é muito legal a gente sempre reforçar isso nas nossas conversas. Então, foi uma conversa riquíssima, maravilhosa, onde vocês trouxeram várias experiências, insights, informação, o que é muito importante para que as pessoas procurem, busquem e ajam. Ação, né? A gente falou muito sobre isso. Não tem que ficar na ideologia. Tem que fazer. Tem que botar para funcionar. É assim que a gente vai colocar a empresa dentro da sociedade que a gente vive. E dentro dos números que são reais.
Não é viver uma utopia, é viver o real mesmo. Então, foi muito legal ouvir todas as dicas que vocês passaram, toda a experiência que vocês trouxeram. E realmente é uma conversa que eu gostaria de ter, assim, para o resto da tarde, se pudesse, viu, gente? Obrigada, foi muito legal o papo. Não, foi maravilhoso. E assim, e acho que a gente traz uma. Acho que de tudo que o Carlos falou e que a Ana falou, tudo bem que a gente sabe que o Mover tem ali provavelmente as maiores empresas, né, do Brasil. Mas a conversa que vocês falaram, o olhar, né, e esse passo a passo é uma possibilidade para qualquer tamanho de empresa, né? O que precisa é a vontade e a ação, né? Porque é isso que vai fazer cada vez mais que a gente. Eu tenho um amigo que trabalha muito com alguns produtos de inclusão, né? Eu falo para ele: se a nossa sociedade tivesse evoluída, você teria que ter outro negócio, né? Porque você não teria que ter uma empresa que tem produtos de inclusão, porque isso já estaria na cabeça das pessoas, isso seria uma coisa já do dia a dia delas, né? Então, acho que é dentro dessa perspectiva, né, que a gente agradece muito a presença de vocês hoje nesse papo. E pensando nisso, não importa o tamanho da empresa, né? O que importa é a sua vontade de querer contribuir para esse olhar, né, mais harmonioso dessa sociedade que a gente habita aqui nesse Brasil, né? Que a gente ama e odeia mais ou menos na mesma proporção. Exato. É ter propósito, é se conectar com os valores, é se conectar com a sociedade, é agir mesmo, né, gente? Então isso é muito importante mesmo. Valeu demais esse papo. Se muito vocês bom, eu assim agradeço. quisessem, né, terminar, que Bom. frase, que palavra assim que vocês gostariam de encerrar esse nosso encontro tão iluminado? Ô, Ana, vou deixar sua fala por último aí para agregar e abrilhantar, mas eu quero agradecer, acho que o convite, acho que eu queria pegar um gancho na sua fala porque é super importante a gente ter em perspectiva de que isso não é impossível, não é só as grandes empresas que têm que trabalhar com isso, e lembrando que quem mais emprega no nosso país são as pequenas e as médias. Então, além de um convite, acho que é uma provocação importante para a gente levar para as pequenas, médias, independente do tamanho da organização, que é uma pauta importante. É o certo a se fazer e é sustentabilidade para o seu negócio. Se você quer ter a sua empresa com vida longa, esse é um caminho, é um dos caminhos mais importantes a começar a aterrissar hoje em dia para que lá na frente os frutos sejam colhidos e impacte a sociedade. Porque lembrando, essa pauta não é importante só para as pessoas negras, não é importante só para as pessoas com deficiência. Ela é importante para a sociedade. E acho que assim a gente vai conseguir avançar e ser uma sociedade melhor, né? Mais justa, mais equânime e com impacto super positivo. Obrigado, viu, pelo convite. Um prazer imenso estar com vocês. Maravilha. Concordo novamente com tudo, Carlos. Ana, assumiu seu áudio. Ana, acho que sumiu de novo. Quando a gente escutou assim, eu vou deixar uma frase, aí quando você ia falar a frase, aí a gente deixou de ouvir. Pronto, não falei ainda. Mas eu sempre falo sobre a jornada de diversidade e inclusão para a gente não duvidar do nosso impacto individual, né? Então, não duvidem do impacto que uma pessoa pode ter em um movimento como esse, né? Então, se cada um realmente fizer a sua parte, e às vezes a sua parte, aos seus olhos, pode parecer pequena, mas ela tem um potencial de impacto muito grande, porque vocês que assistiram, enfim, e as pessoas que a gente se conecta todos os dias, acessam espaços que eu, Carlos, Trilho e Li não acessamos. Então, a gente depende de vocês para estender tudo que foi falado aqui. Eu falo, e a frase que eu sempre falo é que eu acredito que eu posso mudar o mundo mudando uma pessoa de cada vez. Então, escolham mudar uma pessoa hoje. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. E espero novos papos. E aí, queria dar, né, nome aqui da revista. E, gente, é o universo, Mercúrio retrógrado. Mas eu acho que muito tempo nós fomos convidados e convidadas a só falar das nossas dores, né, da perspectiva de raça. Então, eu queria convidar todo mundo que nos assistiu e que, enfim, vai ver a se tornarem especialistas, se tornarem os melhores profissionais do mercado nas suas áreas de atuação,
para que a gente possa falar das nossas profissões e do que a gente sabe fazer, e não só da nossa história de dor por conta do racismo, que a gente tem, já foi dor por muito tempo, começar a se enxergar como potência. Falar do Potência, sucesso, isso mesmo. Muito bom, gente. Que delícia, obrigada. Foi um papo Muito, só maravilhoso. gratidão. Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Tomara que a gente tenha novas oportunidades de conversar, de trocar, de aprender juntos e fazer esse movimento com as nossas potências, fazendo essa potência reverberar em outras pessoas, em outras organizações e em todo mundo que vai assistir, que está assistindo a gente aqui agora. Então, obrigada de verdade, gente. Valeu, valeu muito. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até Obrigada, mais. Ana. Tchau, Carlos. Valeu, Tchau, Ana. tchau. Obrigada, Carlos. Tchau, Pri. Alô, Lili. Beijo. Até 15 dias. Até. Tchau, tchau.